Não sei, era o espírito do tempo e realmente ninguém falava de saúde mental, era uma doença invisível, não sabíamos lidar com isto e se calhar se ele me dissesse que estava com uma depressão clínica eu ia-lhe recomendar que ele apanhasse mais ar. O feminismo ganhou novo fôlego nos últimos anos e está hoje sob os holofotes da opinião pública. Enquanto as mulheres se reinventam e chamam a si estes combates, há um silêncio ensurdecedor do outro lado. Não existe uma discussão sobre que homens queremos e, sobretudo, os próprios não estão a fazer esse debate. Mas pode o feminismo converter-se numa verdadeira mudança cultural sem que os homens se façam presentes? Em Portugal, mais de 70% dos suicídios são levados a cabo por homens, mais de 90% da população prisional é masculina, os homens têm uma muito maior probabilidade de desenvolver uma adição, de abandonar precocemente a escola, de se tornarem violentos e de não serem capazes de construir redes de apoio. O meu nome é Maria Ana Barroso, tenho 46 anos, fui jornalista e hoje sou psicóloga, mãe de um rapaz de 12 anos e uma feminista convicta. Neste podcast vamos quebrar o silêncio, pôr homens e mulheres a falar sobre a visão que têm da masculinidade e encontrar pistas sobre o que pode mudar. Este é o podcast Um Homem Não Chora. O meu convidado de hoje é Martim Sousa Tavares, 32 anos, nasceu em Lisboa, onde de resto reside atualmente. É desde 2019 diretor da Orquestra Sem Fronteiras, em Idenha Nova, projeto que fundou com o objetivo de apoiar e fixar o talento jovem no interior do país e combater o abandono do ensino da música. É também maestro titular da Orquestra do Algarve e diretor artístico do Festival de Sintra. Colabora ainda com diversas outras orquestras, em Portugal e no estrangeiro, e é autor e coautor de diferentes projetos, nomeadamente na rádio e televisão, alguns deles cumprindo precisamente o propósito de poder contribuir para a divulgação, maior acessibilidade e democratização do acesso à música clássica. Olá, Martim. Olá, Mariana. Eu começava por uma frase que disse numa entrevista que deu à SIC, a propósito da sua adolescência, que achei muito curiosa. Dizia que os meus concorrentes eram todos surfistas e skaters e eu estou aqui a tocar os noturnos de Chopin. Foi à altura de encher a porta do quarto de autocolantes de surf e de ir para a praia surfar com os amigos. Em que medida que era, em que se considerava uma ave rara e que isso fugia àquilo que era a dinâmica mais normal entre os rapazes? Era mesmo isso. Não era eu ser uma ave rara, porque Okay. eu estava perfeitamente legitimado. Eu tinha mota desde os 14 anos, eu vestia-me igual aos outros, não tinha nenhum desvio de padrão, Okay. mas tinha este lado que eu tentava esconder, que acho que vem de uma sensibilidade se calhar acima do normal e que hoje em dia é uma característica da qual eu vivo porque sou artista e portanto há toda uma abertura e uma procura da beleza e de uma consciência estética que não se exige em sentido profissional de um advogado ou de um engenheiro, não é? E nessa altura já estava em estado exacerbado esse lado mais sensível, mais feminino, se quisermos seguir a ideia, não é assim, o estereótipo. E portanto não me ficava nada bem enquanto adolescente todos a irem para Carcavelos e eu a ir para as minhas audições de piano. E lembro-me, precisamente nesses anos no liceu, tinha um colega que jogava rugby já na seleção sub-17 ou uma coisa assim, e a certa altura numa aula de geografia ia haver uma visita de estudo e eu e ele queríamos pedir dispensa da visita de estudo. A razão dele era que ele tinha um estágio na seleção de rugby e a minha era que tinha uma audição de piano. E pedimos os dois à professora. A professora no final ela estava, enfim, a marcar as presenças para a visita de estudo e nós os dois dissemos, não pusemos a mão no ar e ela perguntou porque é que não íamos e eu lembro-me dele se levantar e responder, tenho um estágio de rugby na seleção e todos, uau, ele é incrível. E o Martim, qual é a sua razão para não ir? E eu lembro-me de ter quase morrido de vergonha, de ter que dizer que tinha uma audição. Assim, uma audição de piano. De piano. Exatamente, por Porque vergonha. Exato, porque essa vergonha? Porque lá está, é o lado sensível. Pois, como assim? apesar de estar piano, tocar Mozart, mas isso é o quê? Isso é uma coisa que se veja. Na altura, para dar um outro exemplo, estamos a falar do Liceu Maria Amália Vaz de Carvalho, anos se calhar 2005, 2006, eu era da turma de Humanidades, na turma das Ciências estavam os Capitão Fausto, sem o Tomás Wallenstein, na altura eles tinham uma outra banda, que era os IC19, mas todos eles, e já éramos amigos na altura e falávamos muito de música, mas eles estavam numa banda que estava certo, uma banda de rock, de garagem, com guitarras elétricas e bateria e baixo elétrico e tudo isso, portanto isso era uma coisa
ok, fixe. Do meu lado não tanto. E lembro-me de algumas vezes ter tido amigos em casa que me perguntavam o que é que fazia ali aquele piano. E eu dizia, eu de vez em quando toco, umas coisas assim, mas eu nunca abria muito o jogo. E houve uma vez que um deles me pediu para tocar uma peça, e eu toquei uma peça minha e morri de vergonha. Foi uma coisa horrível. E eles como é que reagiram já agora? Até reagiram bem, mas eu não percebi se estavam a ser irónicos ou não, porque Pois. também os miúdos nesta altura têm uma autoestima muito sensível, Sim, muito verdade. frágil, portanto podem ser muito gozões no imediato. E aquilo de que me lembro era que nós, rapazes, andávamos todos em cardume, que é se vão todos para aqui, vão todos para aqui. Quem não vai, fica de fora, e ficar de fora não é bom, porque ou é esquecido, ou é gozado, ou é diferente. E portanto eu senti que isto é em grande transgressão do movimento de cardume. Portanto, a aprovação deles eu não percebi se foi a sério ou se não foi, mas eu só queria que aquele momento acabasse. Exato. E é curioso estar a falar nessa questão do gozo, porque a ideia que tenho e que vou observando é de um certo, mesmo nas amizades mesmo, portanto não estamos a falar de meros colegas de escola, mesmo entre pessoas que são amigas, rapazes que são amigos e que gostam uns dos outros, há assim uma lógica um bocadinho de gozo, não é bem bully, se calhar é uma palavra demasiado forte, mas enfim, Sim, aquilo que eu sinto era, nós não fazíamos bullying uns com os outros, mas queríamos ganhar pontos ao fazer os outros rir. E muitas vezes fazer rir é encontrar alguém que teve um comportamento ridículo ou risível, e portanto nós, ao canalizar o riso para ali, éramos autores desse riso. Exato. E portanto ganhávamos pontos, éramos fixe. Claro. E isto funcionava tanto entre rapazes como com raparigas também. Uhum. Muitas vezes usar um amigo, usar as desgraças ou as infortúnias de um amigo qualquer para subir na vida e para passar à frente. Okay. Quantas vezes? Exato. São anos complicados. São anos Sim, complicados e claro, esses. hoje em dia, olhando para trás, se eu estivesse outra vez nos meus sapatos, ou se tivesse um filho com aquela idade, acho que tocar piano seria um trunfo gigante do qual me poderia orgulhar imenso, mas claro que eram outros tempos, não havia redes sociais, não havia YouTube, não havia estes fenómenos, não é? Hoje em dia eu acho que os miúdos adolescentes podem encontrar pessoas como eles muito famosas, seja qual for a natureza dos seus interesses, há sempre um Instagramer, há sempre um YouTuber que faz aquilo, e portanto eles encontram a sua comunidade. Sim, com quem se possam identificar, exato, não é? Nós que vivíamos de forma analógica era muito difícil, só conhecíamos as pessoas que conhecíamos, e quando os padrões eram iguais em todo o lado, não tínhamos ninguém com quem bater bolas e descobrir esse lado. Sendo adulto e olhando para trás, o que é que acha que nesta sua, e poderia citar várias declarações suas que têm a ver com a tal sensibilidade, que aliás agora também já partilhou isso, esta sensibilidade, este lado mais introspectivo também em si. Até que ponto é que acha que este contexto em que cresce e que lhe traz um conjunto de coisas diferentes, porventura daquilo que era a norma, é no final uma vantagem, um benefício para o adulto homem que é? Foi sem dúvida uma vantagem, mais até do que uma vantagem, foi um caminho. Desculpe interrompê-lo, mas independentemente depois o caminho que seguiu em termos profissionais, ou seja, acabou até se calhar por encaixar com uma certa forma de estar na vida e esta criatividade e esta sensibilidade, mas independentemente disso, se acha que de uma certa forma ou não, se o torna mais rico enquanto homem? Mais rico, ou mais complexo, ou com mais camadas, eu diria que sim. E ainda nestes anos, estamos a falar de quando eu tinha entre 14 e 17, se calhar, ou 14 e 18, eu tocava piano, sim, mas também desenhava muito, escrevia muito, fotografava, ou seja, tinha mesmo assim uma vontade muito grande de autoexpressão artística, e portanto havia uma tarde em que saía de máquina fotográfica, ia por ali abaixo a pé, de Chiado, Baixa até Alfama, e pagava sem-abrigos para lhes tirar retratos. Portanto tinha assim este tipo de hobbies, como no dia seguinte ia de caderno debaixo do braço, e portanto era para fazer desenhos dessa vez, ou enfim, moleskines que nunca mais acabam, com poemas,
textos, coisas autobiográficas, cartas nunca enviadas, até cartas de despedida. A minha mãe uma vez encontrou uma carta de despedida minha. Ficou assustada, não? Sim, ficou, porque parecia que eu me ia suicidar. Era um exercício de estilo, não é? De um adolescente que queria expressar uma grande dor que eu não sentia, nem nada na minha vida tinha aquilo, mas e ainda por cima num gesto dramático, eu acho que até deixei aquilo à vista em cima da minha secretária, uma coisa assim, e minha mãe encontrou aquilo e ficou preocupadíssima, veio-me perguntar o que era aquilo, sim. Portanto, isto para dizer que depois esse jardim com muitas espécies em flor acabou por ficar uma monocultura, que é a música, porque era aquilo de que eu gostava mais, portanto acabei por ir afunilando para aí. Mas no fundo, e estávamos a falar do background que eu tinha, era esse, ele permitia esse tipo de sensibilidade. Ninguém na minha família é músico, portanto eu nem sequer estava a imitar o exemplo de ninguém. Sim, mas há um olhar que é seu sobre as coisas e sobre... Eu acho que há uma predisposição para a beleza e até uma necessidade que isso sim era encorajado e estava à minha volta. A minha mãe, o meu pai têm bibliotecas, têm a sua coleção de arte, não é? Ou seja, aquilo eram prioridades para eles, um certo bem-estar estético e intelectual que em muitas outras casas e famílias via que não existia. Lembro-me de isto, claro que hoje em dia é o retrato chapado de um certo privilégio, mas eu lembro-me de ir à casa de alguns colegas e ficar espantado porque eles não tinham nenhuma parede revestida de livros. Tinham algumas prateleiras ou livros aqueles em mesas de café, não é? Mas não, pelo menos uma parede que fosse, não havia. Isso para mim era estranho, porque em casa de toda a gente da minha família existia, se não uma parede, uma divisão inteira. Portanto, era uma realidade muito diferente da que encontrava depois. Exatamente. Depois lá fora. O relatório PISA que saiu recentemente e que é desenvolvido pela OCDE e que faz este retrato do desempenho dos alunos, rapazes e raparigas, nos diferentes países, focou-se muito na questão do pior desempenho dos jovens e do impacto que nos vários países se deu em resultado da pandemia. Mas se olharmos também para as diferenças de género e pegando um bocadinho naquilo que foi também a sua experiência de crescimento rodeada de todos estes livros e de todo este olhar diferente da norma para o mundo, vemos que uma das coisas que o relatório diz é que os rapazes gastam muito mais tempo a jogar videogames do que as meninas e menos tempo a ler por prazer, em particular textos complexos como ficção. E que o que os rapazes e as raparigas tencionam e depois decidem fazer das suas vidas profissionais é muito condicionado ainda pela concepção tradicional dos papéis de cada género. Portanto, dando aqui uma ideia de que, lá está, homens e mulheres não são assim de planetas tão diferentes. E eu lembrei-me, ao ver estas diferenças, e há um apelo até que as políticas públicas deixem de se focar só, e é fundamental fazê-lo nas raparigas, neste trabalho que se tem feito, de uma maior igualdade de oportunidades, mas que se foquem também nos rapazes, em algumas questões, até em termos de desempenho escolar, enfim, conjunto de questões em que se pode melhorar. E eu lembrei-me de lhe perguntar, tendo em conta o projeto que desenvolveu na Orquestra Sem Fronteiras, não sei que idade têm os elementos. Eles já tivemos dos 14 aos 30, se calhar, portanto é um espectro até bastante alargado, mas o grosso eu diria que está entre os 19, 20 e os 25, portanto são alunos que estão a terminar o conservatório, a estudar no ensino superior ou acabaram já o ensino superior recentemente. É heterogéneo o grupo em termos de distribuição rapazes, de género? Sim. Não, tem sempre mais mulheres do que homens. E é um fenómeno transversal. Bom, muita coisa, na verdade há muitos critérios que justificam isto e que se começa também a ver nas orquestras profissionais. No nosso caso ainda estamos a falar de um universo estudantil ou recentemente estudantil, portanto jovens profissionais, que tem como único fator a meritocracia. Nós queremos os melhores alunos destas escolas e acontece, na maior parte das vezes, serem raparigas, serem jovens mulheres. Eu diria que a distribuição de género, nós fazemos essa avaliação todos os anos para fazer uma publicação no mês da mulher e, portanto,
importa-nos saber isso. Da última vez eu acho que estava, por acaso foi o ano mais próximo de todos, estava nos 56% mulheres para 44 homens. Já esteve quase a chegar aos 70% mulheres, e eu acho que tem que ver com o facto de que há mais mulheres a estudar música. Isso é estatístico, basta ver as listas de qualquer conservatório ou escola superior de música, e há cada vez mais também, portanto temos aqui uma amostra muito grande. Depois, o curioso, pela minha experiência, é que na esfera profissional já não é tanto assim. Portanto, eu não sei, nunca fiz um estudo sobre isto, onde é que se dilui este talento, se vão procurar outros caminhos ou acabam por seguir outras áreas. Vejo, por exemplo, muitas mesmo, para não dizer quase todas, destas jovens fazem uma licenciatura em performance, portanto num instrumento, e a seguir fazem um mestrado em pedagogia, para darem aulas, para ter ali uma salvaguarda, que caso não consigam trabalhar em orquestra ou como solistas ou como membro de um quarteto ou qualquer coisa, podem sempre vir a dar aulas. Portanto, acho que isso acaba por esbater um bocadinho a percentagem quando chegam à idade adulta e à profissão, e pronto, depois é um mercado livre, por isso acabam por fazer audições fora de Portugal e tudo isso. Portanto, nas orquestras profissionais é muito diferente. A Orquestra do Algarve, que eu dirijo, por exemplo, tem 14 nacionalidades lá dentro, porque são audições abertas e tudo mais. Mas são audições às cegas, portanto nós recebemos candidaturas e estamos a avaliar um candidato só com base naquilo que ouvimos, não sabemos se é homem, se é mulher, e isso tem sido das coisas que mais tem contribuído para que as orquestras deixem de ser antros de homens para serem lugares de uma grande paridade e até de mais mulheres. E hoje em dia há empresas que fazem estudos de caso a partir do modelo das audições da orquestra, porque acaba por premiar muito a meritocracia, a capacidade real que aquela pessoa tem para desempenhar aquele papel. E depois vai-se ver, e são mulheres, na maior parte dos casos. Isso faz-me lembrar aquilo que se observa, enfim, a relação está longe de ser direta, mas um percurso semelhante que se observa naquilo que são as profissões ditas de cuidado. Sim, os cuidadores, sim. E portanto aí estamos a falar de tudo o que seja psicólogos, professores, educadores, assistentes sociais, enfim, e estão a faltar com certeza algumas, sim. Mas exatamente, obrigada. Enfermagem, mesmo na medicina isto também acontece, e ainda que haja uma parte, lá está, que tem a ver com a tal igualdade de oportunidades que passou a existir, e no foco na meritocracia, não é? Por oposição a uma lógica de qualquer outra de género, ou seja o que for. Mas observa-se esse mesmo movimento que descrevia um bocadinho, não é? Se bem percebi, que é passarmos de mundos muito dominados, alguns não, sempre foram, mas sei lá, estou a pensar na medicina, em várias áreas, muito dominados por homens, e que depois passam por a meio do caminho há uma maior igualdade, e depois as raparigas, futuras mulheres, a ultrapassarem. Exatamente, sim. Até na minha profissão eu vejo isso, que é das profissões mais masculinas, historicamente masculinas. Exatamente. Que há. É muito difícil dizer o nome de mulheres que exerçam o cargo da direção da orquestra. Em Portugal apontamos sempre para a Joana Carneiro, e exato, quase que sem o desejar a própria Joana se transformou numa porta-estandarte, porque sempre que se faz um ciclo de música no feminino, sempre que alguma organização quer jogar a carta do feminino, era bola para a Joana, sempre bola para a Joana. Hoje em dia já não está sozinha, já temos outros nomes, mas durante 10 ou 15 anos ninguém mais sabia dizer uma pessoa que não fosse a Joana. E no estrangeiro também se vê esse fenómeno. Hoje em dia são muito mais as mulheres que são reconhecidamente valorizadas e são muito boas naquilo que fazem. Portanto, claro que as instituições também estão sedentas de mostrar que não são misóginas e que não são todos os maus valores, não é, que vêm associados à masculinidade. Claro que se querem ver livros disso, e portanto até é uma altura muito boa para mulheres com talento na área da música, porque as instituições estão muito mais receptivas a isso, para poderem abanar um bocadinho a impressão de que estão do lado mau da história. Exatamente, não é? Sim. Vai referindo algo que me parece que valoriza muito, e que é a generosidade, não é? E fala também na mesma entrevista ao Daniel Oliveira, pelo menos, fala da generosidade na família da sua mãe, que é uma característica por oposição a um modelo diferente de família e de afetos, e de manifestação de afetos na família do seu pai.
essa maior generosidade, atenção ao outro, presumo eu, enfim, que não se fique por isto, consegue identificar isso como uma característica das mulheres da sua família ou dentro da família da sua mãe? Ou seja, os modelos de cuidado Na verdade, que teve? não lhe posso chamar uma característica feminina. Eu acho que emana dos meus avós, enquanto casal, de forma absolutamente simétrica e simbiótica. O meu avô já faleceu há alguns anos, mas é uma coisa que irradiou deles para a família, sendo que na geração acima deles vem mais do lado da minha avó, creio. A família do lado do meu avô não era tão... não tinha a bondade nestas doses tão exacerbadas. E tudo aquilo que a bondade traz, a generosidade, a disponibilidade, o afeto, tudo isso. E depois eu sinto que passou para o resto da família e é, digamos, o diapasão pelo qual esta família afina. Exatamente. E nesse aspecto não posso mesmo dar os louros à minha avó porque o meu avô era exatamente igual, uma bondade abnegada. Portanto, sendo se calhar valores até mais conotados com o feminino, neste caso, não o eram. Mas no meu específico e próximo, claro que a minha mãe é o exemplo mais imediato que tenho dessa forma de estar. Portanto, na minha bolha, digamos, é um exemplo mais feminino, sim. E de que forma é que isso, acha que isso influencia? Enfim, tem o exemplo do seu avô, por exemplo, mas é que acha que isso influencia na pessoa que se tornou como adulto, a ideia de o homem enquanto cuidador? Porque às vezes, enfim, nós temos esses valores, mas mesmo que inconscientemente sim. há um modelo que vem de base e que atribui às mulheres esse lugar de cuidado, que aliás depois está refletido naquilo de que falávamos, até das profissões. É curioso, eu nunca pensei nas coisas nestes termos e sobretudo fazer a antítese, não é, destes meus dois avós, que estou a chamar da bondade e da abnegação, em relação aos outros dois. Aquilo que sinto é que se calhar os meus dois avós maternos quiseram salvar uma pessoa de cada vez e investindo nessa pessoa, e os meus avós paternos quiseram salvar milhares de uma só vez. E portanto há uma eliminação da relação pessoal e imediata para uma abstração, não é? O meu avô foi preso várias vezes e envolvia-se em causas, e a minha avó também. Portanto, eles não tinham que conhecer cada pessoa pela qual estavam a intervir. E nisto perdi um bocadinho o fio à meada, porque achei só este raciocínio engraçado, nunca tinha chegado aqui. Pois, mas é mesmo. Tinha-me perguntado, se quiser repetir a pergunta. Se, ou seja, por esses modelos tão fortes, sobretudo, nomeadamente a sua mãe, de que forma é que, como adulto, o homem adulto, vê o papel do cuidado? Ou seja, exatamente. Eu acho que eu, do lado da minha mãe, sou filho único. Portanto, sou o único filho que ela tem. E, de certa forma, a minha reação, e acho que até natural, foi uma reação de freudiana, não é? De romper com aquilo que está para trás e, portanto, até de exercer uma certa violência sobre aquela bondade. Que, se a bondade não fosse a natureza da minha mãe, se calhar eu tê-la-ia quebrado, mas nunca aconteceu. Portanto, a árvore abana, mas não, as raízes ficam onde estão. E, portanto, eu mais tarde fiz as pazes com essa bondade e hoje em dia admiro-a e tento interiorizá-la e replicá-la, e também todas as pessoas que vou tendo à minha volta identificam na minha mãe uma pessoa cujo exemplo eu devo seguir. Portanto, sou encorajado, sou até pressionado a ser um melhor filho nesse aspecto, sobretudo por exemplos femininos. A minha namorada, a Ana, e a minha mãe têm uma relação muito intensa, muito próxima, que já nem sequer passa só por mim, mas só por causa disso eu já não posso aqui pôr o pé fora da linha, porque a Ana não me deixa. E em relação à Ana a mesma coisa, a minha mãe não me deixa. Portanto, sinto que há uma forma de quase de autoproteção feminina à minha volta que faz com que eu tenha de ser muito bom para as mulheres que tenho na minha vida. Mas não foi sempre assim. Houve momentos em que eu não fui um filho assim tão bom e fui mais crispado e mais agreste, mas também acho que faz parte. Sim, de uma certa sim, da adolescência, de uma certa revolta. Sim, de criação de uma identidade, de exatamente. Rejeição. E que aconteceu também com o meu pai, portanto não posso dizer que escapou um e o outro levou com tudo em cima. Há alguns especialistas, não só nestas questões de género, mas enfim, psicólogos, dizem que apesar de homens e mulheres serem muito mais parecidos do que se calhar se julgava, ou durante muito tempo se convencionou que as mulheres têm um sentido inato que vem do facto também de poderem ser mães,
para o cuidado e que isso acontece menos nos homens e, portanto, falam da importância da existência de uma estrutura que cria as condições para que eles também possam aprender, mas que é uma coisa mais aprendida. Completamente. Que exemplos é que teve na sua infância da masculinidade, não é? De que forma é que o seu pai era diferente da sua mãe e que acha que, eventualmente, se calhar estou a meter muitas perguntas de uma vez, mas podemos ir por partes, é que, de alguma forma, acha que poderia ter sido útil, a ser o caso, ter tido um modelo diferente, sendo certo que os tempos são o que são claro. E as pessoas... Eu acho que, tal como falei da bondade, enquanto diapasão para a família do lado da minha mãe, do lado do meu pai eu vejo que ele é a continuação daquilo que disse dos meus avós. Portanto, ele é uma pessoa muito destemida, muito empenhada nas causas que identifica e muito abnegada também nesse sentido. E isso leva, às vezes, a criação de uma ideia, na maior parte das vezes até falsa, de que ele é aquela pessoa também na intimidade. Muita gente me aborda e me faz perguntas sobre o meu pai, em que eu vejo que eles estão claramente a confundir ou a misturar a figura pública exposta, interventiva, envolvida, com a figura paterna, com o pai, que levava à escola, que comprava livros, que levava para o campo, todas essas coisas que são completamente diferentes. Portanto, eu acho que tenho sempre que desfazer este nó quando me fazem este tipo de perguntas, que é, eu não estou a falar da pessoa que vocês conhecem, estou a falar de uma pessoa que eu conheço. E é diferente, e posso dizer que é de facto um pai também muito abnegado, um tipo de amor diferente, mas a ideia do cuidador eu não posso dizer que tenha aprendido inteiramente com ele. Acho que tenho que dar muito crédito também à minha mãe, mas há certas coisas que ele leva muito a peito enquanto cuidador, enquanto providenciador também, não só no sentido material, mas no sentido de certas oportunidades. Há coisas que eu sei que ele acredita que um pai deve transmitir a um filho, e portanto ele não se esquivou desse tipo de coisas, e eu agradeço-lhe muito porque são exemplos que eu próprio gostaria de fazer também, e acho que foram importantes. Mas é uma forma de cuidar diferente. Eu acho que é uma forma de cuidar, é uma forma de ensinar, cuidar ensinando. Ensinando a ver o mundo, ensinando a pessoa a ganhar certas defesas, ensinando também a lidar com a frustração, muitas vezes, e a saber calar, que é uma forma de cuidar, não é? Está legitimada, mas é bastante diferente da minha mãe. Sim. Esta noção do cuidar, no fundo, tem muitas nuances, não é? Claro, eu acho que é tão variada quanto é a natureza humana, porque cada pessoa faz a sua interpretação e sobretudo na questão de criar filhos é tão imensamente complexo, a quantidade de variáveis e de fatores que se cruzam, que mesmo 3 irmãos dos mesmos pais têm 3 experiências diferentes, muitas vezes Sim, exato, porque cada um deles já nasce diferente. Exatamente. E, portanto, a interação depois é diferente. Enfim, não é só um lugar comum, mas enfim, existe muita ideia dos homens enquanto pessoas que são, para quem é difícil expressar emoções, tendo ainda muito assente naquela ideia clássica de que o homem não chora, de que o homem deve ser forte e deve calar as emoções. Revê-se neste retrato, no seu caso, ou seja, de alguma forma isto é relatado por vezes por muitos homens, que é a questão que é até meio desconfortável às vezes. Completamente, sim. Eu no meu caso não me revejo, mas conheço tantas pessoas em quem essa descrição se encaixa, muitas delas adultos, casados, com filhos, e eu até me pergunto às vezes como é que este casamento aguentou a falta constante de uma palavra carinhosa, sensível, de usar aquelas palavras que são duras na boca, não é? O amor, o amo-te, tudo isso. Como é que uma relação dura tanto tempo sem isso? Chega a impressionar-me. No meu caso, eu acho que nunca fui assim. Nunca me faltou a generosidade, nem a capacidade de dizer essas palavras. Mas, como digo, os casos que conheço à minha volta são infinitos. E, portanto, podiam até ter sido um exemplo. Da sua geração. Da minha geração, de gerações acima, até de gerações abaixo. E tanto assim é que é engraçado, porque ainda ontem comentava isto,
que é tenho um grande amigo, que é uns anos mais novo do que eu, e quando eu o conheci, eu estava perfeitamente convencido que ele era gay, que era um homossexual reprimido, ainda não assumido, porque ele tinha uma grande sensibilidade, uma forma de rir diferente das outras pessoas da idade dele, e para minha grande surpresa não é o minha caso. E de muitas pessoas. E aquilo que vejo é esta pessoa tem só uma sensibilidade exacerbada. Não há aqui absolutamente nenhum desvio. Isto não se relaciona com questões de sua orientação sexual, nem da forma de ele pensar. Ele é simplesmente mais sensível e não tem tantos travões nessa sensibilidade. Se calhar também Portanto, teve a sorte de crescer sem que lhe fizessem mal o suficiente para ele reprimir isso. Exatamente. Portanto, não me custa muito acreditar que ele não tenha passado por bullying, porque daquela forma, sabendo como é que são os adolescentes, é quase certo, mas acho incrível que não tenham estragado isso nele. Porque podia ter ido para uma zona de esconder, ou de tentar ser diferente. De criar ali uma exato, ser persona, mais durão, sim. Exatamente. O Martim tem um amigo que eu creio ser da sua idade. Eu acho que ele tem também 31, 32 anos. Tem 32, ele faz 1 mês e 2 dias antes. Que deu uma entrevista ao programa do Observador, ao podcast O Labirinto, podcast e no YouTube também, e em que aquilo que ele descreve como sendo, portanto, ele no fundo vai contar a sua história, a sua experiência da longa depressão que teve e que de uma certa forma está sempre lá latente, mas enfim, entretanto pediu ajuda e descreve a sua situação hoje como estando bastante melhor. Mas há uma ideia, e lembrei-me até ao descrevermos os seus amigos e conhecidos e o tipo de homens que são, em relação e não, mas há aqui uma ideia de uma solidão até grande, não é? De se estar junto a outros, não quer dizer que isso não aconteça também com mulheres que estão deprimidas, claro. Mas de haver aqui, ele diz até, um rapaz não manda uma mensagem a um amigo a dizer estou triste. Os rapazes não fazem isso, pelo menos no meu tempo não faziam. É bastante impressionante. Para mim foi tão impressionante que eu, enfim, hoje em dia falamos sobre isto, felizmente, não só entre nós, como entre outras pessoas, e ele já tinha aberto o jogo, não é? Ou seja, ele não saiu do armário ali naquela entrevista, portanto a coisa já estava sabida e cuidada. Mas quando eu ouvi essa entrevista, fiquei tão impressionado, mas tão impressionado com aquilo. Para já deu-me uma quebra emocional muito grande também. E a primeira coisa que eu fui fazer, porque ele fala ali de uns anos específicos em que aquilo foi particularmente mau, e eu estava a seguir a cronologia daquilo. Eu já o conhecia antes da depressão, fomos amigos muito próximos durante todos aqueles anos da depressão e continuamos a ser. E eu pensei, como é que isto passou debaixo do meu radar, de toda a gente? Então fui à cave da minha casa buscar um computador bem velhinho que tenho, que já só ligado ao cabo e não sei o quê, porque tenho lá as fotografias de uma viagem que fizemos um Interrail no verão de 2010, e eu precisava de ver, porque nós de certeza que íamos ter 500 fotografias a rir e abraçados, porque aquela viagem na minha memória foi uma viagem incrível de 5 amigos, todos rapazes, todos da mesma idade, do mesmo meio, tudo isso. E começo a ver as fotografias uma após uma e é inacreditável quão evidente era que ele não estava onde nós estávamos. Mas é uma coisa assim impressionante, impressionante mesmo. Pronto, agora que... Claríssimo. Até me faz impressão agora pensar nisso, porque sempre que estamos em grupo o olhar dele é um bocadinho diferente, está noutro sítio. Nota-se na entrevista. Em muitos momentos de que eu me lembrava que fizemos isto, ele não estava lá, naquele momento, naquela fotografia pelo menos. Quer dizer que estava em grupo, estava naquele sítio, mas se calhar não se juntou, não estava ali. E pronto, e telefonei-lhe, ainda com as fotografias abertas, para lhe pedir desculpa por aquilo ter sido invisível. E ele disse que não havia nada a desculpar, né? Portanto a coisa está sarada, mas fez-me muita impressão, porque eu sei que aquilo foi invisível para mim, para os outros 3 que lá estavam, porque éramos 4 com ele, foi invisível para os colegas, foi invisível para toda a gente, e portanto como é que isto pode acontecer com amigos próximos, não é? Com pessoas... Exatamente, mas se olhar, se pensar naquilo que era então e que é agora a dinâmica das amizades porque há um lado
É o problema muitas vezes da doença mental, não é? É que não é uma coisa palpável, não é uma perna a sangrar, exato, não é? não deita sangue. E as pessoas às vezes são tantos anos não digo a fazer de conta, mas a aprender quase como modo de sobrevivência a disfarçar, não é? E portanto isso faz com que passe ao lado de muita gente. Há figuras públicas que conhecemos que acabaram por se suicidar e que ficamos muito surpreendidos porque eram comediantes ou o que for. Robin Williams, assim, mas pode não ser o caso. Até por isto, não é? É porque é uma coisa que passa muitas vezes despercebida, mas consegue, olhando para trás, identificar nestas amizades, sobretudo nessa altura, algo que não existisse, que faltasse e que fizesse com que não estivessem se calhar tão atentos uns aos outros. Claro que ninguém passa o tempo todo a perguntar, mas estás bem? Claro. Mas enfim, a dinâmica, essa intimidade que fala, e já há pouco estava para lhe perguntar, essa proximidade, essa intimidade é feita do que é isto? Parece um bocadinho... claro. Eu sei que parece... Agora parece que... Eu estou a dizer que éramos os melhores amigos e fizemos tudo, e quem esteja a ver diz o Tanas. Então, se não viste que ele estava com uma depressão, não foram mas isso melhores amigos. E, portanto, eu não consigo mesmo dizer que havia ali uma coisa realmente que eu sempre... Não havia. Palavras novas não havia. E havia espaço no vosso estarem juntos e na vossa amizade para esse tipo de eu quero acreditar que sim. Partilhas, ou seja, mesmo que não fosse uma coisa tão... Sim, uma das coisas que eu lhe disse foi que quis pedir desculpa se ele sentiu que não se abriu porque não havia esse espaço. E, porque eu quero mesmo acreditar que nós não o reprimíamos. Mas é engraçado porque a minha mãe é uma pessoa também muito importante para ele. Ele foi assistente da minha mãe, né, na universidade, e portanto trabalharam juntos e tudo isso. E para a minha mãe foi muito claro aquilo que para mim não era. Portanto, a minha mãe soube disto muito antes de mim, inclusivamente ajudou, e o mesmo fez com um outro amigo meu, que faz terapia há muitos anos, tem também questões pesadas no seu background e tudo, e que para quem a minha mãe também é uma figura importantíssima, a quem ele vai buscar um apoio que eu muitas vezes nem sei. Estranhei, por exemplo, que ele escolhesse a minha mãe para madrinha de crisma. Há assim estas coisas que eu vou, bom, ok, mas tu gostas mesmo da minha mãe, e depois, sem o saber, há ali uma relação que passa ao meu lado e que não entra no meu radar. Portanto, ou o meu radar realmente é muito deficiente e não capta estas coisas, ou então, não sei, era o espírito do tempo e realmente ninguém falava de saúde mental, era uma doença invisível, não sabíamos lidar com isto. E se calhar se ele me dissesse que estava com uma depressão clínica, eu ia-lhe recomendar que ele apanhasse mais ar ou que fosse para a praia connosco, não é? Porque eu não sabia, não tinha ferramentas. Exatamente. Ninguém à minha volta tinha lidado com isso, apesar de também ter tido casos de depressão na minha família, mas que eu não fazia ideia. Era aquela pessoa, sempre foi triste, sempre foi não sei o quê. Exatamente. Às vezes até associando mais a uma questão de personalidade do que propriamente de doença mental, não é? Que pode ser resolvido. Estava-me a lembrar que a Jane Fonda tem um vídeo que corre nas redes em que ela descreve de uma forma muito gráfica as diferenças nas amizades entre homens e mulheres, que ela diz que as mulheres conversam cara a cara e os homens sentam-se lado a lado a ver a bola. Isto é um estereótipo, claro, mas a ver a bola ou a comentar as mulheres que passam. Mas acaba por ser do alto dos seus, não sei que idade é que ela tem, mas acho que tem 80 e tais. Mas eu subscrevo isso, eu estou muito mais à vontade a falar com o meu pai se estivermos sentados à inglesa, como se diz, não é? Não lado a lado, mas esquinados, com um ponto de observação em comum, do que a falar olhos nos olhos. Olhos nos olhos ainda sinto que é um inquérito. E com a minha mãe estou muito mais à vontade para falar frente a frente. Sim, e se calhar ou seja, é um modelo que não conhece, não é? É uma coisa meia... Completamente, não é? Sim. E também se calhar porque muitos dos melhores momentos que tivemos de conversa e partilha foram nessa configuração que nunca tinha pensado no assunto, mas é muito engraçado, é uma configuração social até mais do que só geográfica do momento, não é? Consegue identificar em si uma mudança, seja em que sentido for, naquilo que era o seu entendimento do que é ser homem, desde que era um jovem adolescente até agora? Ou seja, homem especificamente no género? Homem especificamente, ou seja, a ideia, ou melhor, até posso reformular,
na sua ideia de masculinidade, ou seja, do que é que... Sim. Tenho muito presente tudo aquilo que são os perigos e as red flags que eu não posso, nos quais eu não posso incorrer. E não é porque tenha medo de levar com o Me Too, não é isso. É porque sei que, sendo homem, represento muita coisa que está errada na sociedade. Como é que é isso? Ou seja, é óbvio que, pronto, é a vida, há coisas que foram identificadas e todos iremos aprender com isso, mas esta ideia não é, do homem, enfim, os números mostram que de facto as coisas têm que mudar e se calhar também muitas vêm da educação, enfim, de coisas que na educação que têm que mudar, mas como é que é ser homem neste retrato? Sim, eu acho que nos faz bem também, um bocadinho de autocrítica, não é autocrítica, autoconhecimento crítico. E onde eu sinto mais isso, por exemplo, é no chamado mansplaining. Não sei como é que se diz em português. Também não sei, não sei se acho que não há uma tradução. Falar de uma forma mais paternalista ou assumir uma liderança que se impõe mais do que propriamente que convence, porque o meu dia-a-dia é fazer decisões, é tomar decisões. Eu há bocado fez a minha descrição do meu perfil e as primeiras 3 coisas que disse é diretor de. Portanto, as pessoas esperam de mim respostas e decisões e caminhos, vamos por aqui, por ali. Sou muito requisitado para falar enquanto orador sobre a liderança e tudo isso, portanto é muito fácil para mim entrar no mansplaining. E eu até sei que consigo ser convincente e fazer as pessoas pelo menos acreditar que eu acredito naquilo que estou a dizer. E onde eu sinto mais essa subtileza é quando eu próprio sinto, não, isto já é... Se tu intervires agora e disseres isso, vai ser mansplaining. Vais estar literalmente a dizer, ok, eu ouvi o que disseste, mas toma lá a minha visão. E para muitas pessoas isto é natural, homens ou mulheres, mas no caso dos homens, por exemplo, é uma coisa que eu sinto muito mais do que o perigo, se calhar, que outras pessoas que são dos afetos e dos abraços poderão sentir, de se calhar irem longe demais naquele abraço com aquela pessoa no trabalho, pode ser problemático por ser um homem. No meu caso não é tanto isso, eu escolheria mesmo o mansplaining. Acho que é um exemplo perfeitamente válido daquilo que perguntou, de um tema e de uma palavra que nem sequer existia se calhar há 15 anos ou uma coisa assim. Mas que identifica que... Completamente, e que basta ver o The Office ou uma coisa assim para ver esses padrões, não é? Portanto, aquilo está ali tipificado, glorificado no seu sentido ridículo, mas é um ótimo exemplo para a pessoa perceber, ok, isto é onde eu não quero ir, portanto, qualquer caminho que aponte nessa direção, bora não ir por aí. Há quem aponta, aliás, por exemplo, a Universidade de Coimbra lançou há 2 anos o Observatório das Masculinidades, portanto tem vindo a ser identificada a necessidade de um guião, digamos assim, um bocadinho para os homens, que possa ser discutido entre os próprios, um novo modelo de homem, porque as mulheres fazem muito essa discussão, também tem uma causa muito bem identificada, mas fazem muito esta discussão de se procurarem reinventar, dos papéis que lhes são atribuídos, e faz-lhes sentido, talvez já não para si, mas que falta ou seja, a par do que não se deve fazer, não é? Não o abuso, os limites, o que não, mas que falte um bocadinho também os sims, ou seja, o que é que pode ser. Sim, eu acho que para lá futuro, caminhamos assim. Para essa ideia de uma reconfiguração do sistema que temos, e lembro-me de uma frase que circula pela internet que diz aos homens para não terem medo do feminismo, porque o feminismo quer igualdade, não quer vingança. E portanto esta ideia de que pensarmos no melhor modelo não significa culpabilizar, não significa que eu vou pagar pelo Hitler e vou pagar pelo Stalin e vou pagar pelo Weinstein, ou seja, não é isso. É simplesmente reconhecer o tipo de padrões que levam a situações de desigualdade e evitá-las. E isso faz-se crescendo. Portanto, eu subscreveria já esse manual. Não sei de que forma é que isso depois na prática se traduz, porque acho que continua a vir de casa, continua a vir da escola, continua a vir das redes de amigos. É assim um movimento muito grande, mas que está claramente a acontecer. Isso tenho a certeza absoluta. Eu hoje em dia vejo nas escolas onde vou
a forma como os alunos integram a diferença. Claro que continua a existir bullying e tudo isso, mas vejo ali formas de expressão que no meu tempo seriam completamente marcianas. Aquela criança estaria em perigo por se expressar daquela forma. E hoje em dia não é tanto assim, portanto eu nesse aspecto estou bastante otimista e acho mesmo que estamos a ir para lá, se calhar mais devagarinho do que queríamos, se calhar é frustrante assistir ainda a tantos atropelos de progresso, mas acredito mesmo que estamos a progredir. Ou seja, e com benefício, depende, não sei se corretamente as suas palavras, com benefício para as mulheres, enfim, quando falamos daquilo tudo que são violações de espaço e de integridade, mas para os homens também, com benefício para os homens. Eu acho que isto traz um enorme benefício para os homens. Se calhar ainda não é evidente para todos, mas acho que tudo o que leve ao bem-estar coletivo transforma-se em benefício individual, transforma-se também em bem-estar individual. Para mim é difícil imaginar uma razão pela qual eu pudesse sentir que não quero este tipo de progresso, a não ser más razões, a não ser autoestima fraca, a não ser pensar que vou ficar com o meu lugar em risco ou que vou ser ultrapassado, ou tudo isso, mas isso para mim não são razões válidas para a comiseração em relação a tentar impedir esse progresso. Portanto, tenho muito pudor em dizer que sou ou se sou feminista, porque acho que é uma palavra também muito, muito combativa hoje em dia, mas tento, na minha esfera de influência, tento fazer isso de forma que não se veja, não é uma bandeira, nunca quis fazer isso. Acho que estas coisas devem ser mesmo metabolizadas e esbatidas para que sejam naturais. Na música clássica, por exemplo, vê-se muito quando as instituições percebem, passamos o ano inteiro a programar compositores homens, temos que pôr aqui uma coisa qualquer, vamos maio, mês da mulher, maio, disse bem, março, mês da mulher, vamos fazer aqui uma semana de música no feminino. E portanto é uma espécie de carimbo que lhes permite depois passar as outras 51 semanas do ano a fazer o mesmo. Eu nunca na vida fiz uma semana de música no feminino, mas se forem ver a Orquestra do Algarve, é de certeza a orquestra que tocou mais música escrita por mulheres ao longo deste ano, mas não tivemos nunca que fazer disso uma bandeira, porque eu acho que estas coisas devem ser naturais. Portanto, para voltar ao ponto de partida, acho ótimo que se faça esse guião e tudo isso, mas que seja esbatido e que seja de uma forma natural. Se agora aparece um livro de boas práticas para o homem do século XXI, eu acho que vai sair o tiro pela culatra. Sim, mas o guião é um bocadinho em sentido figurado. Um bocadinho. Obrigada. Era isto? Era isto. Pronto, ok. Obrigado, Mariana. Este episódio foi editado por Inês Rocha, com música de Ana Marques Maia e coordenação de Patrícia Jesus.